Olá, amigos do Mundo Pet, que bom estar com vocês em mais um novo episódio. Esse é um episódio, na verdade, especial do Dia das Mães. Eu tô aqui com a Paulinha, que é mamãe, minha irmã lindona, mãe de criança, mãe de pet e com uma mãe muito especial, que é a nossa mãe, a Marilene. Finalmente! Muito bem, conseguimos trazer ela pra cá pra gente poder fazer uma gravação. Na verdade, a gente já fez uma gravação, vou contar pra eles, no Halloween. Não, foi ótimo, mas a gente juntou todas as crianças, vocês até viram fotos no Instagram, mas no final não teve como muito editar tanta bagunça que a gente fez, mas foi uma pena, né? Porque a mãe falou um monte de coisa muito legal. E nada mais importante nesse especial Dia das Mães do que trazer a mãe dos 5 entrevistadores, né? E a gente representando os 5. É, verdade. O Rodrigo é pai, mas tem a Dani, né? Que é mãe. É mãe. E eu digo é um excelente pai, não querendo puxar saco, mas eu acho que ele tá com nota 10, tô gostando. Nota 10, assim, os 5 sócios são bons pais, mães, vamos colocar nesse sentido. A gente é bem puxa-saco um do outro, vai, fala a verdade. Porque a gente é muito bom. A gente é demais, é mentira. Não, é que a gente se defende, viu? É assim mesmo. Claro. Um cobra as coisas dos outros, a gente se ama. Por isso que dá certo esse projeto. Certo. E aí, por que dá certo e também? A mãe sorrindo. Porque a gente tem... Não, porque a gente tem... filho que se mata, a gente se ama. A gente se ama. Eu até acho que a mãe, pô, a gente ia perguntar pra ela deve ter ficado com um certo medinho. Não, mas a gente aprontou muito. A gente deve ter os irmãos mesmo. Ah, tá, num projeto. Um medinho de juntar os 5 num projeto também. Mas aí a gente já tá adulto. E daí isso não interessa muito. Tem tanto adulto maduro. Tem tanto adulto que entra num projeto e não dá certo. Fala sério. Fala sério. Não, mas a gente tem nossos altos e baixos, como toda empresa, né? Sim. Como todos sôcios. Mas eu acho que, no modo geral, a gente precisa apresentar a mãe. Tem muito mais alto. E a gente tem que apresentar a mãe pra todo mundo. Então, bem-vinda, nossa mãe! Marilene! Oi, pessoal, tudo bem? Estou muito feliz em participar hoje desse dia tão importante, que é o Dia das Mães. Estou aqui com 2 das minhas filhas. Vou contar para vocês um pouquinho da minha história de mãe, mas antes disso eu agradeço, assim, diariamente, eu agradeço muito a Deus por Ele ter me presenteado, primeiro por ser mãe, e, além disso, ser mãe de 5 filhos. Não tinha televisão, né, mãe? Não, pior que tinha televisão, sim. Essa é a piada. Mas não tinha. Mas, assim, foi uma decisão da gente. Acho que a gente iria até o 4º filho, mas foi até o 5º. Ai, sem polêmica, pelo amor de Deus. Cadê a Karina? Deixa ela falar, depois a gente conta a história da Carininha. Então, a minha história de mãe de 5 filhos começou com a Patrícia, né? Foi a primeira filha que nasceu no ano de 78. Tive muitos, acho que porque foi bem seguidinho, né? Em 79 já tive a Priscila. Não, mas peraí. 81 foi a Paulinha. Não, eu quero saber as histórias, assim, do tipo assim, vocês casaram... Sim. E aí você falou assim, vou engravidar. Tipo, teve uma pressão da família, porque geralmente a família pressiona pra ter filho, né? Então, assim, teve uma pressão, ou do próprio marido, como é que foi que você falou assim, vou ser mãe? Não, eu casei em 76. Então, acho que os 2, tanto eu como meu marido, os 2 queriam muito ter filhos. E tanto eu como ele não se contentava com 2, não. A gente pensava em ter mais que 2 filhos. E foi o que aconteceu. Demorou aí quase um ano, eu não engravidei. Aí ainda fizemos umas consultas no doutor para saber. Um ano é normal. Por que estava demorando para engravidar. Meu marido preocupado, né? Queria que fosse logo. E eu também. Eu era muito jovem ainda, mas queria ser mãe. E aí fomos lá, também até alguma coisinha lá para ajudar, para engravidar mais rápido. E deu certo. Engravidei. E você não esperava? Como é que foi que você descobriu que você estava grávida? Eu acho que como todo mundo, né? Sua menstruação para, então normal, atrasa, né? E a gente também já estava ali muito na expectativa que uma hora fosse, né, acontecer. E aconteceu. Fiquei grávida. Foi a primeira, a gente estava na torcida de qual seria. Na época não tinha ultrassom, nada, você não sabia sexo. Não sabíamos o sexo. Aí um torcia para o menino, outro para a menina, tanto fazia, primeiro filho, e assim foi. Nasceu Patrícia,
Foi essa em 78, foi a primeira. E aí foi uma sequência, gente, para não ficar tão longo, né? Não, pode contar, a gente quer saber as histórias. Logo que eu tinha ela, bebê ainda, mas eu engravidei novamente. Mas sem querer. Ou, vamos liberar. Tipo, tudo bem que é bebê, não dura uma noite, não mas... Não sei dizer porque se foi sem querer ou não. Mas desde o momento que eu tive a Patrícia, que foi a primeira filha, a gente nunca preveniu nada. Nunca tomei ela não tinha nenhum ano? Quando... Não tinha nenhum ano. Não tomei nenhum comprimido, não evitamos de forma nenhuma, porque nosso objetivo era ter mais que um, com certeza, e que fossem seguidos, para que criassem todos assim junto, mais ou menos, né? E foi o que aconteceu, a sequência foi essa. E aí você tava com a Patrícia com 9 meses, de repente você falou, putz, tô grávida, a menstruação não veio. Isso. Engravidei da Priscila, que logo no ano a Patrícia é de março de 78, e a Priscila nasceu em julho de 79. Tem um ano e 3 meses, ou 4 meses de diferença. Nossa. Aí, logo em seguida, eu engravidei novamente. Não a diferença é um ano e meio também? Acredito que sim, porque você nasceu em 81 e em fevereiro de 81. Tá mais ou menos um ano e meio. Aí a gente deu uma pausa, não sei como, não vou lembrar, não lembro se evitamos um pouquinho, porque de 81 deu uma pausa aí de quantos anos? De 4 anos, porque o Rodrigo nasceu de 85. Então, eu acho que na cabeça do meu marido, e principalmente... minha também, principalmente dele, eu ia dizer, mas a minha, eu queria ter um menino, né? Então, quando eu nasci, rolou um estresse. Tipo, não, legal. Nunca rolou estresse. Não, mãe, tipo peraí. Assim, calma, menina, todo mundo... Calma, foca em mim. Top. Ó, a polêmica a gente sempre conta a história, mas a gente não sabe a história verídica. E talvez ela não consiga contar, que todo mundo vai saber. Não, tudo bem, ela pode contar em detalhes. Sim, detalhes não, pode contar sutil. Sim. Mas o que acontece? A gente sempre soube que quando a Paulinha nasceu, o pai ficou ele falou, caraca, meu. Mentira. Paulinha. Não, eu não sabia, tô sabendo. Tem tias eu imaginei quando conta a história pras pessoas. Tem tias que contam que ele não foi nem pro hospital te ver. Que foi a terceira menina. Não, gente, a Patrícia tá inventando isso. A Patrícia tá inventando. São más línguas. Não, ele queria muito ter um menino. Conta pra gente. Mesmo porque quem conhece o Rodrigo... Graças a Deus eu existi. Né, quem conheceu o Rodrigo e conviveu com ele sabe que ele jamais falou isso. Se falou... Ainda mais de mim. Eu acho que se ele pensou, ele não falou. Porque ele jamais falaria isso. Não que tivesse passado a vontade de ter um menino. A mãe ali, né? Tipo, eu tava lá no parto. E aí, doutor? menina, legal, top. E o pai, né? Legal. Mas, mãe, é normal. Antigamente eles queriam um homem. Até eu não sabia quão especial ia ser essa menina. Era só um bebê, entendeu? Por mais assim que a gente quisesse um menino, nossa, super bem-vindo mesmo, porque a gente não tinha limite de filhos. Hoje a pessoa, o casal... hoje o casal pensa assim, não, eu vou ter 2 filhos. É o meu máximo, é o meu limite. Nós não, a gente não tinha isso. A gente pensava em ter, assim, no mínimo 4 filhos mesmo, né? E aí, engravidei novamente. Eu sei que... Do Rodrigo você tá falando? Mas, do Rodrigo. Mas rolou um negocinho aí, né? Não, do Digo eu quero saber a história das promessas. Nossa, mas aí é uma história mais longa. Mas dos rituais. O meu marido tinha pedido pro doutor José Medina, hoje falecido, já tinha uma certa idade, na verdade, quando ele fez os meus partos, né? Ele pediu como faria, né, para facilitar que gerasse um menino, porque a gente sabe que quem determina o sexo é o homem. E ele falou que então teria que sim ajudar um pouquinho fazendo a seguinte dieta: eu ficando nos dias férteis, eu ficaria mais forte e ele mais fraco. Vai ser mais forte como isso, comendo? Assim, tipo, eu me alimentava bem, descansava, vida boa, tranquila. E ele trabalharia um pouco mais do que ele já trabalhava,
E alimentação bem escassa, sabe? Bem assim, tipo, comer uma coxinha. Coxinha por dia. Uma coxinha por dia, é verdade isso? Porque não. só se fosse a coxinha de tu, né? Não, mas acho que ele fez. O meu marido, ele volta a dizer que ele era muito determinado, não só com isso, com várias outras coisas. Para quem conheceu ele, sabe que ele era assim. Então, ele realmente, se fosse para tomar só água, ele tomaria. Mas então, ele se alimentou bem menos do que de costume e ele foi realmente mais fraco. Foi isso que determinou que ele tivesse o menino? Não sei. A minha opinião é o contrário. Minha opinião, Deus tem uma determinação de quantos filhos você vai ter, quantos filhos vai ser filho, sexo, de que maneira que ele vai nascer. Eu acho que está tudo isso no controle de Deus. Concordo. Mas ele se sentiu muito realizado. Mas foram muitos meses dessa dieta aí? Ou foi logo assim, não, foi logo em seguida. Um período fértil e não foi tanto assim nos períodos férteis. Fazia eu 5 não lembro dias, 6 quanto, dias disso, porque acho que o pai falou. A Karina nasceu em 85, o Rodrigo nasceu em 85, e você tinha nascido em 89, 81, 81, 4 anos de diferença. 4 anos de diferença. A gente deu um tempo dessa vez, tudo, eu acredito que um pouco antes de a gente pensar em engravidar, né, de eu engravidar novamente, já fez esse combinado aí com o Dr. Medina, né? Mas e aí? Aí quando tava pra nascer, você teve parto normal, né? A gente teve nem sonhava o sexo, aquela coisa, enxoval unissex. Não, mas o Dico já tinha ultrassom. Tinha, mas a gente não fez. A surpresa foi mesmo na hora do hospital. Aliás, é assim, o contrário. Eu acho até que eu fiz, mas a Lida, que sabia, minha irmã, que sabia, e ela que resolveu, na última hora, né? O enxovalzinho, que era menino, tudo, mas aí... Foi uma surpresa para vocês. Você não sabia? Quando você chegou na sala do parto, você não... E nem ele? E nem foi o meu médico, só para... A complementar, o Dr. Medina, que faria meu parto, mas um dia ele teve um imprevisto muito sério, que não veio ao caso agora, e eu fui para o Hospital Matarazzo, ele teve um problema de família sério, e quando eu cheguei lá para o Rodrigo nascer, eles falaram, vocês querem que liga para o Dr. Medina? Eu falei, não, mediante o problema, não liga. Ele falou, mas aí a senhora vai ter com o estagiário. Eu falei, é com o estagiário mesmo que eu vou ter. Não. Aí o Rodrigo nasceu, parto normal. E com o estagiário do Hospital Matarazzo. E o pai, quando viu que era menino? Muito feliz, nossa, muito feliz. Ele tava aqui na salinha do lado ou tava junto? Não, você na sala? junto. E eu sei que ele, na hora que ele foi ler o número do telefone para passar para os amigos, ele nem conseguia ler no cartão, não sei se... O pai! Tão emocionado que tava. Claro, gente, é sonho realizado. Não, mas foi um sonho realizado mesmo, fiquei feliz, né? Nossa, Rodrigo, nossa peça aqui fundamental, irmão de vocês, filho querido. E depois a gente... Aí falou, 4 tá bom. Agora vai a última polêmica. A Carinha nasceu sem querer ou querendo? Não, eu não sei, não vou te dizer, não vou te responder essa pergunta, porque eu nem me lembro. Eu sei que eu não tomei comprimido nessa época. Era quantos anos depois? 3 anos só, 3 anos. Talvez na época a gente tivesse pensado, vamos tentar mais um, né? Tanto faz, se vier um menino, uma menina, vamos ficar felizes e tal. E eu decidi que, independente se fosse um homem ou uma mulher, que eu iria... parar no 5º filho. No 5º? Isso, quando eu já estava grávida da Karina. Então, eu falei pro meu marido, independente se vem um menino ou uma menina, eu vou operar. Aí ele, não, mas a gente podia ter mais, a gente consegue criar mais. Falei, não, vai ser assim, o último. E aí foi, a gente marcou. Aí você que operou? Eu fiz a laqueadura. Aí tem que ser cesárea da Karina. Pra fazer a laqueadura tem que ser cesárea. Isso. Porque você já aproveita mesmo a cirurgia e você já faz a laqueadura. Mas é assim, eu acho que estava assim, no meu destino, ter esse número de filhos, ter as 4 meninas, ter o Rodrigo, que é um querido. Mas é porque senão não teria história de patinhas. Não teria. Tanto é que vocês, para quem acompanha a história de patinhas, são os meus 5 filhos. Hoje eu sou grata, muito grata por todos. Por todos eles, sem exceção. Ai, que linda, mãe. Agora conta um pouquinho de vocês, né? O que você acha? Paulinha, começa por você ou pela Paty? Mais nova, mais
Você, faço questão. Então vai, Paulinha. Você falou da história do teu médico, eu lembrei do meu, né? Que o meu médico... Eu tive o segundo, que é o Theo, e o meu médico, oficialmente, ele estava no Guarujá, quando o Theo nasceu. Arrumando alguma coisa que estragou na casa dele, não lembro direito. Ele não achava que o Theo ia vir. Tipo, pelas nossas contas, ia demorar mais alguns dias. E aí, quando eu liguei pra ele, bem, eu não conseguia falar. Aí, eu cheguei no hospital, parecido com você. Aí, eu falei, e agora, o que eu faço, né, pro Theo? E eu tava muito preparada pro parto normal e tudo mais. E eu confiava muito nele. Não, o Theo, porque no primeiro, ele tava normal. E aí eu falei, e agora o que eu faço? E eu lembrei da Karina, que tinha falado de uma médica que trabalha com ele. E eu falei, se for a doutora Desirê, será que ela tá por aí? De repente essa médica chegou uma mulher, nunca tinha tido parto com uma mulher, né? E, assim, uma médica ginecologista mulher eu também não tinha. Ela chegou em 5 minutos no hospital e ela operou, assim, cara, assim, operou toda a situação. Vai que não sei o que, ela faz isso, faz aquilo. Quando eu vi, em 2 horas o Theo tinha nascido. E eu acho que o doutor Gustavo, se ele tivesse vindo, não teria sido assim, porque eu acho que eu ficaria mais mole, eu demoraria mais. E ela não, a doutora Desirê foi toda agilizada. Então o Paraga falou assim, eu vou fazer xixi lá no hospital. Aí ela falou assim, não, então para de fazer força pra mim. Porque ia nascer, assim, e aí eu falei, ele não, ia mentira, fazer xixi. Eu tinha certeza que era mentira. Eu falei, não, ela tá zoando, não pode ser verdade. Tipo, porque da outra vez, o Davi demorou, sei lá, 10 horas, eu não lembro, 8 horas de parto. Eu tomei anestesias e contrações. E nessa do Theo, eu tinha tomado anestesia, porque quando eu cheguei, eu já estava com muita dilatação. E aí a doutora falou assim, vamos fazer natural. Eu falei, não vou fazer natural. De jeito nenhum, cara, eu não sonhei com natural, eu sonhei com parto normal. Não tive coragem de fazer sem anestesia. Aí eu falei, não, dá anestesia. Aí quando dá anestesia, o Paraga falou, vou fazer xixi. Não vai. Então, Paula, não faz força. Aí quando ele voltou, faz força. Quando eu vi, o Theo nasceu. E sim, 2 segundos. Aí o Parago ficou assim, branco, assim. Mas, tá quase acabando. Mas, assim, eu tive meus 2 filhos. Eu tenho 2 filhos. Um de 6 anos vai completar 6, que é o Davi, que é o amor da minha vida. E o Theo também, que é o outro amor que veio sem querer. Foi uma vaciladinha, que a gente ainda não tem certeza se foi no Tava Maravilha ou numa outra vez, assim. Uma vacilada veio o Theo. E ontem o Parago, a gente estava junto pro Dia das Mães. E ele falou assim... Não falou de ter mais filho, né? Nunca. Ele falou assim, cara, o Theo tinha que vir mesmo. Porque não cabia no contexto. Tipo, a gente não teria 2 filhos. E aí ele olhava com muito orgulho pro Theo e falou assim, ainda bem que a gente teve ele. Ele teve os 2 todo fofo, sabe? Como o marido. Não, e isso é muito legal ver o Paraguai falando isso, porque ele também falava, pra que mais um filho? Ele tinha que ia ter. Certeza que se fosse um negócio muito planejado... Mas é Deus, é que a minha mãe falou. Foi Deus. É que nem o Rodrigo é Deus. O Theo, assim, é Deus, porque... Você não vacila, é difícil vacilar e dar tão certo, sabe? Ainda mais não sendo tão novinha, né? Que eu sou jovem, mas não tanto. Então, era pra ser. E você tem que ser rapidinho. Eu tenho, mas é que eu já contei várias vezes, mas eu vou só resumir, né? Então, o Cauã, realmente, ele veio totalmente sem querer, até conversei em vários episódios, brinquei e tal. Descobri já com 4 meses. E graças a Deus que ele veio, porque, imagina, com 33 anos, eu tinha acabado o doutorado, eu tava trabalhando que nem uma louca, eu queria dar aula, não queria casar, não queria ter filho. Naquele momento, não. Sempre quis. Desde os 24 anos eu queria ter filho. Mas passou uma certa época, eu falei, não, agora eu vou esperar. Porque aí eu já comecei a me envolver muito com essa parte de faculdade, de estudar, de sair fora do país. E ele veio. E foi a minha bênção, né? Foi até... Que entrevistado que foi o Christian. O que a gente tava falando? Que na época, o dia que eu descobri que eu tava grávida, eu ia jogar na loteria, e eu falei que eu não ganhei. Aí o Christian falou, acho que você não tava junto. Ele virou e falou assim, você ganhou na loteria. Sim. Não foi? Verdade. Então, assim, o Cauã foi muito sem querer. E o fato de eu ter tido o Cauã... O parto foi 1000 vezes mais demorado, sofri muito mais, a Ana Clara foi muito mais tranquila, que eu acho que isso acontece com o segundo parto. Um propósito, né? Ter tudo acontecido isso com o Cauã. E a Ana Clara aí foi planejada, então ela foi, eu queria o segundo, eu queria 2 filhos. Então assim, passou aí 2 anos, tal, falando, agora vamos tentar, e tentamos 1 ano pra poder nascer a Ana Clara, apesar que eu já sabia que era ela, depois eu conto em outro episódio. Mas eu já sabia que era a Ana Clara e que ela ia nascer. Mas, assim, no modo geral, já que nós falamos na verdade, a gente conversou muito com a mãe sobre, apesar de ser uma história de patinhas, né? Uhum. As patinhas estão envolvidas com os pais e mães dessas patinhas, né? Então, nós somos seres humanos. Por que eu achei legal? Eu falei, Paulinha, vamos contar essa história, porque são entrevistadores que entrevistam pessoas que têm histórias
de patinhas e histórias de vida. Por isso que a gente gosta sempre de perguntar. Que são os filhos humanos e os filhos pets. Sei e lá, é a ligação deles que é muito importante. Que todos têm pet, né? Olha só, tudo se conecta. Tudo se conecta. E quando a gente se encontra aqui... eles me perguntam às vezes, quantos cachorros você tem? Eu falei, vou contar os meus, ou os meus com a minha mãe, ou os meus irmãos que estão aqui, porque vira e mexe eu falo, um bateu no outro. Mas quem? O da minha irmã bateu no outro. É tudo primo, né? É tudo junto. Vem se encontrar junto. Então, se for somar, são muitos cachorros. E aí eu acho que a mãe pode, até finalizar agora falando... a mãe nunca foi, né, de ter muitos animais, mas eu sei, porque eu sou mais velha, né? Então eu sei o quanto que a mãe, apesar de não ser uma pessoa que sempre quis ter milhares de pets, o tanto que ela se envolve com os pets. Muito. Assim, muito. Ela se dói. Tanto aconteceu com a Hannah, quanto aconteceu com o Pluff, quanto aconteceu com a Duda, com diabetes. Assim, ela cobra, ela se envolve, ela não quer ter, mas se ela tem... É pra cuidar, ela se dói, é a Mel que apanhou. Não acredito que deixaram a Mel apanhar, voltaram ela pro canil que não era certo, ou juntou com a cachorra que não podia. Então, essa dor da mãe, eu percebo que é uma dor de uma pessoa boa, coração bom. Não necessariamente a pessoa quer ter milhares de pets, mas assim, quando ela se envolve, eu tomo bronca. E acho isso muito legal. Só completando, cuido deles. Muito bem, tenho dó, se tiver frio, vamos botar mais alguma roupinha para eles. Se tiver chovendo, gente, não pode molhar, porque depois os pelos ficam com frio. Gosto deles e acredito que eles gostam bastante de mim também. Com certeza. Não, ainda é completo que quando o Pluff chegou, lógico que a gente não tem mais tempo para contar essa história a fundo, mas quando o Pluff chegou... Eu tenho certeza que ajudou nessa coisa dos 5 irmãos, né? Porque foi o nosso primeiro pet... que morava em casa com a gente estava no apartamento e tudo mais. E eu acho que o pet ele traz uma harmonia pros irmãos, pra casa. Eu sinto isso, né? Eu queria o Pluff, então mudou minha vida na hora que ele chegou. Mas eu acho que todo mundo aprende a coisa, como cuidar mais, como ter mais carinho, como ter mais respeito, né? Um trabalho em equipe, sabe? Quem que vai ajudar com o Pluff agora? Então, eu acho que o pet vem trazer também isso pra família, né? Eu acho que melhorou, talvez, né? Eu fico pensando, mãe, você vai saber melhor... Porque eu era muito jovem, mas... Não, mas com certeza melhorou e depois a gente sabe que com o animal ele faz companhia para um ser humano, que é muito válida essa companhia para as crianças, até falando em crianças, completando, agora voltando dos pets para o ser humano, tenho os meus 5 filhos que eu agradeci a Deus, mas assim, agradeço também como segunda mãe, porque a avó é uma segunda mãe. Certeza. Olha lá, se de vez em quando não chega a ser ali, tá no lugar de primeira. Direto. Pra mim não deve ser. Então, agradecer pelos meus 9 netos, né? Nossa, e a gente maravilhoso. São 12 pets e 9 netos. 12 pets, você sabe, né? Eu sei, né? Eu não sei, só que hoje tem 10 pets aqui. Meu Deus. Tem 2 do Rodrigo, são 12. E 2 da Priscila, são 14 pets. Porque tem os 2 filhotes. É verdade, tem os 2 filhotes. Tem os 2 filhotes. Olha, você vê? Tá demais, né? Tá sabendo mais do que nada, viu? Tô antenada, tá vendo, 9 né? netos, 14 pets. Olha, não é fácil. Maravilhoso. Conheço gente, a casa todos, tá recheada de amor. Todos, nem todos estão assim no mesmo ambiente, na mesma casa, né? Mas a gente tem carinho por todos. Mãe, isso. A gente vai chegando ao fim. Quero agradecer o convite. A gente chamou meio de última hora, né? A gente queria muito fazer, mas a gente não conseguiu trazer todos os sócios com a mãe. Um negócio estruturado. Bom que o podcast é isso mesmo, né? É o feito, do jeito com amor, acho que isso que importa. Então, agradecer e falar que a gente tem muito orgulho de ter você como mãe, de ter você como vó, amo de vocês. ter você cuidando não só as duas que estão aqui, mas os outros 3 que não estão presentes, né, aqui no momento, né? Mas, obrigada. A gente ama muito você e a gente admira muito você. Desculpa pelas respostas, se não foram tão boas como vocês esperavam. Mas eu não sou tão entrevistadora como vocês, né? Você é super descolada. Mãe, obrigada por tudo. A gente te ama demais. Você, assim, é inspiradora pra gente. Obrigada. Você inspira e incentiva demais para que também a história de Patinhas dê certo. Apoia. Torço por isso, lógico, com certeza. E cobra. Muito presente, né? Muito. Assim, ela apoiou a ideia, ela vestiu
vestiu a camisa e ela cobra, e com tanta experiência que ela já tem na vida, e a gente, teoricamente, muito menos do que ela já passou. Com certeza. E a gente quer mesmo agradecer tudo, e a sua aposta nos seus filhos, e assim, agradecer, porque se nós somos tão unidos assim, certeza que muito fez parte da criação do pai e da mãe, do vô e da avó, da família, que é a família maravilhosa que a gente tem, a família unida, das duas partes, a família amiga, das duas partes. Do pai e da mãe. E é até engraçado falar pra vocês assim, às vezes a gente conversa com alguém e fala assim, a gente tem problemas com uma família, com outra. Não, a gente não tem. Isso que é incrível. É verdade. Não, na tanto família do pai quanto da mãe, se você começar a colocar uma árvore assim, a gente não tem problema com ninguém. Não tem. Não tem. Odeio aquela tia, sei lá, odeio a tal pessoa, não. Não existe isso. Veio uma união assim que é uma responsabilidade nossa continuar. Isso, com certeza. Sim. E nós vamos continuar. Vamos sim, a gente está muito feliz. Espero que sim. Então a todos, um feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Vocês têm curtido bastante. Mãe de humanos, mãe de pets, mãe de plantas, mãe de tudo. Porque mãe é quem cuida, mãe é demais, cara. Por isso que mãe não necessariamente tem que nascer de você, né? Você pode ser uma mãe para quem e para o que você quiser. Porque mãe é mãe. A palavra já diz todo o significado dela. É verdade. Muito obrigada. Mas um brinde aqui pro Dia das Mães, as maravilhosas. Tchau, os irmãos que não estão. Tchau. Beijo. Brindou, tem que beber.